Esse final de semana nós estamos vivendo um momento muito interessante da vida de Jesus, que é a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. É um evento da vida de Jesus, já no final de seu ministério, em que é relatado nos 4 evangelhos canônicos. A entrada marca o início do período conhecido como Paixão, que culminará com a crucificação. Mas, afinal de contas, o que tem de triunfal na crucificação? O que tem de triunfal na morte? O que tem de triunfal nesse pensamento? Abra sua Bíblia em Lucas 19, 41. Vamos ler a frase. Vamos ler o versículo. Ele diz assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Então, quando a gente lê esse versículo, percebemos que Jesus chorou. E você consegue imaginar Jesus Cristo chorando? Em sua fraqueza? Ou imaginando que ele estivesse em desespero por causa da cruz? Ou que ele estivesse em desespero pelo martírio que ele iria passar? Ele sendo sabedor das coisas que iam acontecer com ele? Então vamos ler o versículo com mais atenção um pouquinho, para a gente entender. Vou ler ele completo. Eu li só uma parte do versículo porque eu queria dramatizar um pouco, mas agora vamos desdramatizar a conversa. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. É o que diz o versículo. Jesus chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiveram, e não deixaram em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecesses o tempo da tua visitação. Aqui a gente vê uma passagem muito interessante, onde Jesus relata uma situação de destruição e uma situação de tristeza, onde ele fala da visitação. Não reconheceram a tua visitação. Eles não compreenderam o significado do que é a vinda. O que a Bíblia está dizendo no versículo 44 de Lucas 19 é: E te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiveram, e não deixaram em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Esse tempo de visitação, o tempo de vida de Jesus, em que ele se faz presente, não foi percebido. Não foi percebido o tempo da existência das bênçãos desse povo hebreu, no qual trouxe o milagre da percepção de Deus para nossas vidas, onde através desse povo a salvação entra no mundo e nos alcança. Ela chega até nós nos nossos dias de hoje. Nós vemos isso quando nós lemos um texto que está lá em João 1. João 1, lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Amém? Então, quando a gente faz uma comparação deste texto com o texto lido em Lucas 19, onde ele diz que não conheceste o tempo da tua visitação.
nós percebemos nitidamente o motivo pelo qual Jesus chora, o motivo da tristeza, o motivo de ver o esplendor daquela glória, daquele povo, daquela cidade que foi chamada por Deus para uma obra, e ele sabedor do que vinha naquele momento. E ele sabia que ia encontrar um destino inevitável, mas quando a gente pensa na vida, então esses foram momentos que precederam os últimos instantes do evento da vida de Jesus encarnado, já no final do seu ministério terreno, enquanto pessoa encarnada. De acordo com os evangelhos, antes de entrar em Jerusalém, Jesus estava hospedado em Betânia. O evangelho de João afirma que ele ficou ali nos 6 dias antes da Páscoa judaica. De lá, ele enviou 2 discípulos a uma aldeia que está em frente de vós, para buscarem um jumento que estaria ali amarrado e que nunca fora montado. Se questionado, deveriam responder que o Senhor precisava do animal, mas que ele seria devolvido. Jesus então montou no jumento e se dirigiu a Jerusalém, em acordo com o que os discípulos forraram o animal com suas capas para tornar a montaria mais confortável. Em Marcos e João, a entrada ocorre num domingo, mas a gente não tem. Em Mateus e Lucas, não há uma especificação dessa data. Em Lucas 19:41, a gente percebe que conforme Jesus se aproxima de Jerusalém, ele olha para a cidade e chora por ela, já prevendo o sofrimento que a cidade passaria. Os evangelhos seguem contando como Jesus chegou à cidade, e ali o povo retirou também suas capas e jogou à frente juntamente com ramos e palmeiras. O povo cantou parte do Salmo 118, salva-nos agora, te pedimos, ó Jeová, envia-nos agora a prosperidade. Bendito seja aquele que vem em nome de Jeová, da casa de Jeová vos abençoamos. Salmo 118, 25, 26. Lembra que eu falei lá em João 1? Ele estava no princípio com Deus, ele vem da casa de Jeová. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nos evangelhos sinóticos, esse episódio é seguido da segunda limpeza do templo, e nos 4 evangelhos Jesus realiza vários milagres e conta diversas parábolas em Jerusalém até a última ceia. Nós, cristãos, celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém no Domingo de Ramos, que ocorre uma semana antes da Páscoa. Lá no Velho Testamento, a gente encontra alguns paralelos com o Antigo Testamento. O relato em Mateus se refere a uma passagem do livro de Zacarias, Zacarias 9:9, que diz: regozija-te muito, filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é pobre e vem montado sobre um jumento, sobre um potrinho, filho de uma jumenta. A localização do Monte das Oliveiras é importante no Antigo Testamento, pois Zacarias afirma que o Messias virá de Jerusalém a partir dali. E ele diz em Zacarias 14:3-4: então sairá Jeová e pelejará contra essas nações, como quando pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte de Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, uma metade do monte se removerá para o norte e outra metade para o sul. Zacarias 14:3-4. Uma entrada triunfal com folhas de palmeiras lembra a celebração da libertação dos judeus no Deuteronômio, 1 Macabeus 13:51, que diz: e entrou nela no dia 23
do segundo mês do ano 170, e um com cânticos e palmas, harpas, símbolos, liras, hinos, louvores, porque um grande inimigo de Israel tinha sido aniquilado. 1 Macabeus 13:51. Nos relatos do Evangelho, a entrada triunfal de Jesus ocorre por volta de uma semana antes da sua ressurreição. De acordo com esses relatos, Jesus chegou montado em um jumento em Jerusalém e o povo festivo lançou seus mantos à sua frente, e assim como pequenos ramos de árvores, a multidão cantou com parte de um salmo, 118, 25, 26. O simbolismo do jumento não apresenta, na verdade, nenhum mistério, se fizermos uma leitura tendo presente o fio condutor de toda a narrativa dos evangelhos e da maneira como Jesus apresenta seu projeto divino. Recordando, portanto, alguns fatos que eu queria lembrar para vocês aqui, que Jesus nasce numa gruta, numa manjedoura, em Belém, e lá, enquanto ele é criança, recém-nascido, ele é aquecido por um jumento e uma vaca. Jesus que vai ao encontro de tudo que está perdido em Israel, de uma cidade que não o conheceu, como a gente viu agora há pouco, de um povo que não o conheceu, cura o leproso, o cego, o paralítico, o homem da mão seca, ressuscita o filho da viúva de Naim e faz tantos outros milagres. Sua passagem é contundente e vai contra a corrente da época, que era a da chegada de um príncipe guerreiro. Quer salvar o que está perdido. É isso que Jesus vem fazer. O simbolismo do jumento pode ser uma referência a uma tradição oriental de que este animal da paz, ao contrário do cavalo, seria um animal de guerra. Segundo essa tradição, o rei chegava montado num cavalo quando queria a guerra e num jumento quando procurava a paz. Portanto, a entrada de Jesus em Jerusalém simboliza sua entrada como um príncipe da paz e não como um rei guerreiro. Em Lucas 19:41, conforme Jesus se aproxima de Jerusalém, ele olha para a cidade e chora por ela, porque ela está perdida, já prevendo o sofrimento que passará a cidade naquele momento. A entrada de Jesus em Jerusalém é sinal de coerência com o plano divino. Na entrada de Jesus em Jerusalém, ele não podia fazer outra coisa, de outra maneira, senão entrar em Jerusalém com o meio de transporte da população, o burrinho. Este era o meio de transporte das pessoas e era utilizado como meio de carga. A Bíblia está povoada de fatos que narram a presença da utilidade do burrinho. Então ele entra como uma pessoa comum, ele se coloca como pessoa do povo. Quando eu digo pessoa comum, eu coloco Jesus como um príncipe da paz, como pessoa do povo para o povo, junto com as pessoas, e não um Jesus distante, como um rei cercado por tropas, cavalos de guerra, escudos, armas. Não, Jesus vem no meio da multidão. Jesus, utilizando esse meio de transporte, diz que não precisamos nos impor pela força, usando um cavalo que era considerado um instrumento de guerra e poder. Sua força e conhecimento observam outros critérios que vêm além do amor, que vêm além da nossa compreensão. Mas tem uma segunda razão para que a escritura do Antigo Testamento fosse cumprida. A montaria de nosso Senhor Jesus Cristo escolhe um burrinho. Talvez nós, presunçosos, tivéssemos escolhido um imponente cavalo, porém Jesus não seguia por razões meramente humanas, mas por critérios divinos. Isso sucedeu
para que se cumprisse a palavra do profeta Zacarias 9:9. Lembra que a gente leu ainda há pouco sobre isso? Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, num burrico, filho de uma jumenta. Então, na verdade, Jesus está dando mais um sinal de quem ele é. Jesus está falando, ele está buscando a memória daquele povo, através do profeta Zacarias e dessa passagem, de quem ele é, da onde vem. Então a Bíblia de Jerusalém, comentando a palavra jumento, burrinho, nos diz renunciando aos ornamentos dos reis históricos. O rei messiânico terá a antiga montaria dos príncipes. Cristo realiza essa profecia no dia de Ramos. O Evangelho apresenta o contraste de Jesus Cristo, o Filho de Deus, possui um burrinho por trono. Nós, criaturas humanas, limitadas, nos consideramos vaidosos, soberbos, queremos ser mais que os outros, chamar a atenção esperando que nos louvem. Lembra Eclesiastes? Tudo é vaidade. E Jesus diz: desprenda-se, vende tudo, me siga. A simplicidade do reino dos céus é para os puros. E esse burrinho não valia nada. Indicava que a humanidade está, na verdade, ela passa a ser um depositário de dons de Deus, abrindo caminhos divinos na terra, mostrando aos homens e mulheres do nosso tempo que podem ser santos quando cumprimos o trabalho que nos foi dado no arado, nas coisas de Deus, nas coisas da terra. E se você observar ainda com mais cuidado, note que o burrinho foi emprestado. Ele nem pertencia a Jesus, ele não era nem de propriedade. Se desprenda de todos os seus bens, vende tudo e me siga. Ande pelo mundo desprendido dos valores. Você não pode seguir a dois senhores. Ou você ama a riqueza, ou você ama os bens espirituais. A riqueza, ela não é o fim, ela é o meio. Ela é dada a todos aqueles que são filhos de Deus, para que a gente use com sabedoria, voltando para a glória de Deus. Mas quando você usa ela com vaidade, simplesmente para benefícios próprios, aí ela deixa de ser bênção. Então não há nada de errado com a riqueza. A questão da riqueza é como você enxerga. Assim como Jesus, ele com toda a glória, ele não queria a glória. Ele não chamou para si a glória. Ele não entrou montado num cavalo. Ele não entrou levantando os braços. Não. Ele entra montado num burrinho e caminha para dentro de Jerusalém para que se cumpra aquilo que era necessário que se cumprisse. O sentido da festa do Domingo de Ramos trata tanto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como também da sua paixão, dos acontecimentos que vêm depois. Essas duas datas são intensamente unidas. E nós, como igreja, a gente recorda que o mesmo Cristo, que foi aclamado como rei pela multidão, ao entrar na cidade, é crucificado sob o pedido da mesma multidão na sexta. Assim, essa data é um resumo dos acontecimentos de uma tragédia, onde a gente, como ser humano, como humanidade, a gente deve repensar. A Bíblia fala que o sim, sim, o não, não. Como que a gente diz sim numa data e já na sequência de dias a gente diz não para o mesmo Salvador? E note que Jesus não era um estranho. Ele já tinha uma vida ministerial que acontecia, era a mesma multidão que ele curava, que ele fazia milagres, era a mesma multidão em que ele operava maravilhas e que ele dava esperança. Então que nesse momento o seu sim seja um sim na caminhada com Jesus, e que o seu não seja um não sempre de renúncia às coisas mundanas e às investidas de Satanás.
que você possa ser firme no seu não, mas que você possa ser pleno no seu sim, que você possa ser cada dia mais grandioso nas suas afirmações, nas suas obrigações com a igreja, nas suas obrigações ministeriais, nas suas obrigações religiosas, na sua vida de entrega, de mortificação, na sua vida de amor, na sua vida de serviço, na sua vida para com os outros seres humanos. Porque isso foi o que Jesus nos deu. Amai ao seu próximo. E é esse sacrifício onde ele nos ensina a amar, mesmo quando só há ódio em nosso redor, mesmo quando tudo que te espera não são coisas boas, mesmo quando tudo que vem por ali vai ser falsidade e vai ser traição, vai ser desacordo, vai ser tragédia, e mesmo quando você sabe, como Jesus sabia, que ele estaria sendo levado para a morte por aqueles que diziam que o amavam, por aqueles que diziam que o seguiriam, por aqueles que foram beneficiados com suas bênçãos, que receberam bênçãos. E isso é um contexto de crise muito interessante, porque a gente precisa pensar também em nós, né? Até que ponto a gente está disposto a pagar o nosso preço? Até de que ponto você está realmente disposto a ficar com Jesus? Ou até que ponto, por qualquer desacordo, você simplesmente troca de igreja, você simplesmente se rebela e não vem mais para o culto? Ou até que ponto você acha que existe uma ovelha desigrejada e que você é autossuficiente? A Bíblia fala dos ramos. O mundo de ramos é interessante porque Jesus fala de uma outra situação onde nós temos que estar ligados à árvore, ligados a alguma coisa, para que a gente possa dar fruto. Então não existe como você estar desligado. Então, algo que me chama muita atenção é quando você corta o ramo dessa árvore e joga ao chão, parecendo que é uma bênção. Na verdade não é, porque você acabou de tirar esse ramo dessa árvore e ela não tem mais vida, então aquele ramo vai morrer. E é isso que acontece com a gente, foi o que aconteceu com aquela multidão. E tome cuidado para que não aconteça com a nossa vida cristã, onde a gente se desliga da igreja, se desgarra do corpo de Cristo, e aí nossos ramos vão morrendo, e eles vão sendo pisoteados pelos burrinhos, eles vão sendo pisoteados pelas pessoas, e eles vão sendo ignorados. E aquilo que era um tapete de bênçãos, ou uma aparente glória que estava se colocando à sua frente, com pessoas te aplaudindo, onde a tua soberba muitas vezes acaba sendo enaltecida por causa dos elogios, de repente não é. E aquilo repentinamente vai se tornando amargura, uma percepção do erro, arrependimento, um caminho sem volta, um caminho da morte, porque agora aqueles ramos estão no chão e eles não estão mais ligados à árvore. A árvore está lá, viva, mas os ramos que foram retirados, eles ficaram no chão. Então, quando a gente fala de uma festa, de uma entrada triunfal de Jesus, a gente tem muitas visões ao longo disso. Mas vamos trazer hoje para a nossa vida pessoal, para o nosso entendimento particular, para as nossas coisas, o que realmente significa esse jogar dos ramos. Aonde que nós estamos jogando nossos ramos? Nós estamos nos desligando, muitas vezes, das coisas de Deus? Será que a gente acha que porque a gente lê uma Bíblia sozinho em casa, ela é suficiente? Ela é suficiente? Sim, mas Jesus fala incessantemente e a gente está ligado ao corpo, à comunhão. Lembra que nesse último momento, uma das últimas ações de Jesus qual foi? Foi a comunhão, e ele diz que a gente deve celebrar em memória dele, para que a gente tenha vida. E aí acontece a ceia, que é um ato que ele deixa presente na vida da igreja, marcado como um sacramento, como uma obrigação. Ele traz isso à nossa memória, ele traz o batismo, quando a gente passa
através de um batismo, a pertencer a um grupo de pessoas batizadas. Até então, vamos pensar em dois grupos, os não batizados e os batizados. Eu não estou falando em salvo e não salvo, estou falando em um grupo de pessoas nesse momento, que são os batizados. Vamos falar nesse momento também dessa questão da ceia, onde nós nos reunimos enquanto irmãos. Para quê? Para que essa memória seja presente. Façam em memória de mim, para que tenham parte comigo. Então, esse domingo de Ramos, esse evento, ele fortalece na nossa memória a nossa fé cristã, porque a gente percebe quão passageiro são essas coisas, que esse tapete de ramos que foi colocado ali na frente de Jesus, ele morreu, e talvez tenha morrido antes do próprio Jesus ser crucificado. Aquelas folhas devem ter se deteriorado com o pisar das pessoas, com o passar das caravanas, com o passar dos exércitos, dos comerciantes, das pessoas que iam buscar água, da vida comum ali. Aquela festa simplesmente deixou de existir. Então tudo aquilo que parece uma festa, que parece uma glória, cuidado. Olhe com bastante atenção, porque o nosso Salvador, ele nasceu numa gruta, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu na simplicidade, e ele estava cercado por anjos e cercado pelos puros. Então, meu irmão, minha irmã, eu desejo a você que Deus te abençoe, que os anjos louvem e que eles estejam contigo nesse momento. Assim como eles glorificaram Jesus e eles guardaram aquela manjedoura, que esses anjos guardem a tua casa, que eles entrem na tua vida e que eles abençoem vocês. E aí sim, que com toda a glória em Jesus Cristo, você possa ser visitado pelos reis, pelos pastores, pelas pessoas, e aí sim você encontra essa paz em Jesus Cristo, e que você seja engrandecido a partir da vida de Jesus, do exemplo de Jesus e daquilo que ele tem preparado como bênção para você. Então não se deixe enganar por outros que pregam evangelhos da prosperidade, dos milagres, das grandes santidades, o fast food da fé. Não. A fé, ela tem que ser constante, ela tem que ser presente. Não se deixe enganar. Que Deus abençoe vocês e que vocês estejam em paz nesse final de